Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Galera, seguinte, tô voltando aqui com as nossas videoaulas e eu tô pensando aqui em falar um pouquinho mais de fundamentos, novamente, uma segunda temporada aí de fundamentos, só que agora no papel, que é onde a maioria dos alunos acaba exercitando. Então vamos falar de ponto de fuga hoje. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui, né? Coloquei aqui o zero no começo da folha e eu vou marcar aqui alguma dimensão, tá? Vou marcar aqui no 11. E vou marcar do outro lado da folha também no 11. Por quê? Porque para a gente começar a fazer um desenho com ponto de fuga, eu preciso primeiro ter a minha linha do horizonte. Pessoal, a maneira mais simples de entender a linha do horizonte, eu vou deixar aí na descrição do vídeo outro vídeo que eu fiz explicando um pouquinho sobre perspectiva, ponto de fuga e também da linha do horizonte. Imaginar aquela situação onde eu estou ali na praia, eu caminho até a borda ali do começo do mar e eu vou olhar lá na direção do horizonte. Tem uma determinada região onde eu vou perceber que naquele ponto, abaixo de uma certa linha, eu percebo o mar, então aqui eu tenho o mar, mais para frente aqui eu tenho a praia, aqui para cima eu tenho o céu. E isso é a linha do horizonte, essa linha aqui divide o horizonte. Então vamos escrever aqui, ó, no cantinho, para ninguém esquecer, linha do horizonte. Isso no final do desenho vai ficar bem feio, tá? Quando a gente acabar. Qual que é a ideia? A gente vai criar aqui um desenho um pouquinho mais elaborado com um ponto de fuga, provavelmente vai ficar dividido em 2 ou até 3 vídeos, e mais para frente a gente volta e fala de 2 pontos de fuga. Então vamos imaginar que nessa região, né, nessa linha do horizonte, eu tenho o meu ponto de fuga, o meu PF. O que é o ponto de fuga? Basicamente é a partir do ponto de fuga que eu vou localizar o olhar de quem está vendo essa cena. Então, o ponto de fuga ele corresponde ao olhar de quem está observando aqui esse desenho. Por que a gente usa ele? Mais ou menos como ele funciona, tal, como eu falei, tem nesse outro vídeo que eu deixei linkado aí na descrição. Então, já vou começar utilizando ele para desenvolver uma cena, ok? Eu não deixei ele tão bem centralizado na folha, ele ficou um pouquinho mais deslocado para a esquerda, mas não tem problema, vai funcionar normal. Eu vou começar a imaginar uma cena onde eu tenho um desenho de um quarteirão e para fazer esse quarteirão, né? Imaginar que a gente está no meio dessa rua, olhando lá para o final, eu vou utilizar meu ponto de fuga para desenhar basicamente tudo que aparece nessa rua, tá? Então a ideia é que a gente use o ponto de fuga para representar todas as regiões em perspectiva. Então aqui eu vou imaginar o começo de uma calçada, ela vai ter essa abertura aqui no final. Aqui eu vou imaginar a outra parte aqui dessa calçada. Então, aqui eu tenho final, aqui eu tenho começo. E como a calçada tem uma determinada altura, né? Ela não está na altura do chão, eu vou fazer aqui uma sarjeta. Então, olha só como que a gente está usando o ponto de fuga. Tudo que tem perspectiva, tudo que começa aqui, né, mais próximo da gente, está se afastando, está diminuindo, afinal, está próximo do meu olhar, está maior. O que está distante, está menor. Quanto mais distante do nosso olhar, mais próximo aqui da linha do horizonte. Então, todas essas regiões que elas estão em perspectiva, eu conecto elas com o ponto de fuga. Eu uso o ponto de fuga para representá-las. Se alguém não estiver entendendo aí esse trecho, é porque pulou o vídeo que eu falei que está ali na descrição. Volta lá, dá uma olhada e depois volta para conferir esse desenho e realizar ele aqui comigo. Então, aqui eu vou imaginar a outra calçada que a gente tem. Vou traçar aqui, ó, a sarjeta. Então, estou sempre conectando certinho aqui no ponto de fuga. Estou escolhendo aqui a largura que eu quero. Vou deixar uma largura similar com a sarjeta que eu fiz do outro lado, senão vai ficar bem estranho, né? Beleza. E vou também fazer aqui a minha calçada, uma largura similar. Inclusive, se a gente quiser deixar essas regiões bem precisas, né? O que eu posso fazer? Chegar num determinado ponto aqui da calçada, por exemplo. Eu uso aqui a minha régua como base. Ok. E eu marco uma linha horizontal aqui. Eu posso ver a dimensão que eu tenho aqui, né? Quantos centímetros eu tenho nesse ponto dessa calçada e repetir isso desse lado. Assim eu vou ter duas calçadas que têm, de fato, aí o mesmo tamanho. Porque na mesma altura, se eu estou falando do mesmo objeto, eles vão ter aqui a mesma largura, beleza? Então a gente fez aqui as nossas calçadas e agora a gente vai começar a desenvolver alguns prédios aqui. Como que eu faço isso? Como eu faço prédios, casas? Basicamente, as únicas linhas que estão conectadas com o ponto de fuga são aquelas que são desenhadas de uma maneira onde eu tenho perspectiva.
legal. Agora, as faces que não têm perspectiva, as linhas verticais serão de fato verticais, né, terão 90 graus, e as linhas horizontais terão 180 graus. Como assim? Eu vou fazer aqui, ó, um prédio no começo desse desenho aqui, onde uma face dele está voltada de frente para a gente. Como assim a face está voltada de frente? Pode ver que a linha vertical que a gente desenhou, ó, ela tá totalmente vertical, né, de fato. Ela tá paralela aqui à folha. Desenhar um pouquinho mais escura para ficar mais nítido, beleza. Agora, já que essa face ela tá bem de frente para a gente, a linha horizontal também, vou fazer ela bem paralela aqui ao canto da folha. Para ter mais precisão, pessoal, o que eu faço? Eu uso os esquadros, tá? Depois, mais para frente, eu posso fazer um vídeo mostrando como que a gente vai usar esses instrumentos de precisão nessas situações. Eu não estou utilizando aqui porque eu não quero fazer vídeos de 3 horas cada um. Eu estou fazendo uns esboços mais rápidos mesmo, tentando me guiar mais ou menos pelo olhar, para que vocês compreendam a ideia do que a gente está desenvolvendo. Ok, então essa face está de frente para a gente. É como pegar um cubinho e olhar ele exatamente de frente. Tem aqui um pote de nanquim, por exemplo. Quando eu coloco ele posicionado exatamente de frente, ó, olha essa face dele. Aqui é vertical, aqui é horizontal. Agora, a face que fica inclinada, olha só. Se eu inclino aqui a face, né? Eu tenho aqui uma parte que ela está um pouquinho maior, aqui nessa região, e para cá ela está menor. Compara aqui, ó, essa dimensão quando a gente olha aqui e essa, né? Então, qual que é a diferença? Justamente essa perspectiva. Ou seja, essa face aqui do prédio eu preciso conectar com o meu ponto de fuga. Conectei ali certinho, ó, o começo dele. Puxei aqui. A outra região dele, né, a base do prédio, eu já estou usando aqui a linha da calçada. Eu vou escolher aqui onde acaba esse prédio. Eu vou representar ele aqui, então, por exemplo, aqui é o final dessa face dele. Então aqui eu já tenho o esboço, né, a estrutura de alguma construção que tem uma face em perspectiva e uma face aqui de frente para a gente. Como se aqui fosse o final da esquina, né? Como se nessa região a gente concluísse essa esquina e estivesse abrindo aqui para a direita uma outra esquina, uma outra rua. Agora eu vou continuar desenvolvendo outros prédios. Nem todos precisam ter a mesma altura e nem todos precisam ter a mesma distância aqui da calçada. Por exemplo, eu vou fazer um outro prédio que ele é mais alto que esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui, prolongar uma outra linha. Estou imaginando então que eu tenho um prédio aqui atrás, ó. Eu fiz aqui uma linha um pedacinho mais claro e aqui mais escuro, que é a parte dele que está visível. Esse pontinho, para fazer a face em perspectiva, eu preciso conectar com o nosso ponto de fuga, então. Vamos colocar aqui. Beleza. E esse prédio aqui, eu estou desenhando ele de uma maneira que ele não está tão próximo, né, quanto esse outro prédio. Ele está um pouquinho mais afastado aqui da calçada, ele está mais para trás. Então, o que eu vou fazer nessa situação é imaginar onde estão acabando esses prédios. Então, eu sei que esse aqui, ele vem aqui, né, o finalzinho aqui dele, onde ele toca a calçada. Então, não faz sentido que esse outro prédio, ele acabe aqui. Senão os dois estão colidindo, né? Eu posso imaginar que ele acaba aqui, ó, junto, ele está encostado, ele compartilha o muro com esse aqui. Então, nesse ponto que a gente vê aqui. Então, aqui é a base, né? O final ali da parte frontal desse segundo prédio que a gente está desenhando. Então, a linha dele vem dessa região. Ou seja, ó, a calçada aqui, ela é um pouquinho mais larga do que a calçada aqui. E eu vou aqui determinar qual é a altura desse segundo, então, predinho que eu estou desenhando. Vamos fechar aqui a lateral dele também. Também não precisa ir até o final. Então, ele tem mais ou menos essa largura só, esse prédio.
pode ver que, de novo, né, gente, tudo aquilo que é frontal pra gente, como o exemplo que eu dei do potinho do nanquim, estou fazendo com linhas horizontais, linhas verticais. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo até a gente ter as estruturas mais ou menos, e aí no próximo vídeo eu começo a trazer os detalhes, tá? Então vamos continuar fazendo aqui, vou fazer um prédio agora, fazer uma cerquinha, né? Ela é mais baixa. Ela está abaixo do nosso olhar. Lembra que a linha do horizonte é a altura do nosso olhar. Essa cerquinha ela não é muito alta, então eu vou puxar ela daqui, por exemplo. E ela está conectada com esse outro prédio aqui. Então eu pego aqui, conecto, e agora como ela está abaixo da linha do horizonte, eu tenho uma linha que fica inclinada para baixo. Aí eu decidi que essa cerquinha, por exemplo, ela acaba aqui. Uma cerquinha, um murinho muito baixo, um terreno aqui que está meio parado, né? Aí na sequência eu decido fazer aqui mais uma casinha. Então vamos escolher a altura dessa outra casinha. Vamos fazer ela uma altura diferente do que a gente fez até agora. Vou fazer mais baixa do que essa primeira que a gente tinha feito. Vou fazer aqui. Então, o mesmo procedimento. Conecto essa região com o meu ponto de fuga. Deixa eu ajeitar melhor. Beleza. Eu quero fazer aqui a parede lateral dessa casinha. Afinal, o murinho é baixinho, então eu vou ver a lateral dela. E aos pouquinhos, olha como a gente vai ganhar esses bloquinhos. A gente vai conseguindo compreender qual é o tamanho dos prédios, as fachadas, né, de cada um deles. E eu preciso, é óbvio, concluir em algum ponto esse próximo prédio. Então, eu concluo ele por aqui. Aqui a gente já tem o esboço de um prédio um pouquinho mais à frente, um outro prédio mais afastadinho aqui, né? Ele não está exatamente na mesma altura. Ele é um pouquinho mais afastado aqui na nossa calçada, né? Esse segundo prédio. O murinho, sim, ele está vindo aqui mesmo, né? Então, vou até tacar para cá a lateral desse murinho aqui. Beleza. E a gente está começando a blocar, está começando a entender aqui como que a gente está usando o nosso ponto para desenvolver todos esses prédios. O que a gente tem por enquanto, então, gente? Vamos dar uma contornada só na estrutura dos nossos prédios. Eu não aconselho que vocês apaguem, tá? As linhas, porque se vocês já apagarem essas linhas do ponto de fuga, depois a gente pode precisar delas, a gente pode acabar utilizando para alguma coisa, elas não vão estar aqui. Mas vai ficar esse monte de linha enquanto eu estou desenhando? Vai. Quando a gente vai fazer perspectiva, quando a gente vai fazer ponto de fuga, fica um emaranhado de linhas. Mas funciona. Você precisa simplesmente pegar o jeito, né, de não confundi-las, de conseguir entender onde vai cada linha, de conseguir perceber bem, né, o que a gente está desenvolvendo. Pode ser um pouco mais difícil no começo, depois a gente vai compreendendo. Por isso que eu até estou contornando aqui para vocês verem como que vai ficar então os nossos aqui, né, os nossos bloquinhos, as estruturas dos predinhos que a gente fez até então. Vamos contornar esta parte também, beleza? Esse aqui, já que ele está um pouquinho à frente, né, o muro não está na mesma distância aqui desse predinho, vou ter que criar um pedacinho desse muro aqui para frente, ok? Então é horizontal. Esse pedacinho dele aqui tem uma linhazinha vertical. E aqui, de novo, eu tenho uma horizontal, então. Pessoal, é importante, quanto mais próximo um detalhe aí, né, uma parte do desenho com perspectiva fica da linha do horizonte, mais estranha ela pode ficar, mais distorcida. E é claro que também, conforme ela está diminuindo, fica mais difícil de ver. Então, o que eu aconselho, muitas vezes, quando a gente está chegando lá perto do final, é fazer algumas representações mais simples, usar um pouco de sombra mesmo, preencher a silhueta de um prédio toda de escuro, sem realmente trazer todos os detalhes, né? A gente mal conseguiria enxergar, afinal de contas, nessa situação. Então,
Beleza. Olha só como a gente já tem aqui uma série de referências para continuar essa parte aqui, né, do nosso quarteirão. Então, lado direito, a gente já blocou em várias estruturas diferentes. A gente já conseguiu compreender onde que estão essas casas. E já que aqui está terminando essa parte, né, do predinho, a gente pode também concluir essa sarjeta aqui um pouquinho mais larga, como se aqui também ela fizesse a curva, né, fosse o final aqui dessa parte. Assim faz mais sentido aqui com o nosso prédio. Então, pessoal, esse lado está praticamente pronto. Aqui no final, como eu falei, a gente pode de repente até fazer mais um murinho aqui, um pouquinho mais comprido. Depois a gente só vai fazer o quê? Dar um preenchimento aqui, né, para não deixar ele vazio. E agora o outro lado, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou mudar somente as relações e vou deixar mais curtinho só um trecho, onde eu vou explicar como que a gente pode fazer um beco. Bom, galera, esse trecho então aqui eu não vou acelerar, porque ao lado desse predinho aqui eu quero desenhar o tal do beco que eu falei para vocês. Eu quero mostrar como que a gente pode fazer um beco. Como assim um beco? Eu vou deixar um espaço entre os prédios, eu não vou fazer os muros conectados como todos os exemplos que a gente viu desse lado. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso afastar um predinho do outro, né? Então, ao invés de já imaginar que no final desse prédio começa outro, eu vou escolher a altura aqui do meu próximo prédio, por exemplo essa. Aqui eu decidi extrapolar, né, a altura da folha, ó. Eu fiz como se esse prédio fosse tão alto que ele não aparece na folha. Preciso, obviamente, conectar essa região com o ponto de fuga. E o que eu faço, né? Esse espaço aqui, eu vou ter o final desse predinho aqui, essa face frontal, e automaticamente vai ficar um espaço entre esse prédio e esse. O que eu vou fazer é conectar essa região e essa, até tocar esse prédiozinho com uma linha horizontal. Então a gente tem aqui, e tem essa outra aqui. E aqui vai ficar um bequinho, né? Mais pra frente, na hora de fazer o desenho, a gente coloca uma sombrinha aqui. Vou só fazer uma coisinha rápida para vocês entenderem, para representar que existe aqui um espaço entre eles, que aqui tem uma região escura. Bom, era mais ou menos isso que era importante representar agora. Então, pessoal, agora é só acompanhar, né, o final, onde vocês podem ir me acompanhando, vendo o que está acontecendo aqui. E aí, num próximo vídeo, eu vou voltar e detalhar isso aqui, começar a transformar isso em algo mais detalhado. Vamos terminar então.